sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros,
fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. Personalidades de Campinas e explicar, toda a trajetória dessas pessoas. Eu já agradeço a todos que já estão acompanhando o início aqui desse podcast, este novo episódio, e hoje recebendo o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Muito boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui no FPX Cast. Exatamente. Para quem tem língua presa é difícil falar. Mas, obrigado aí pelo carinho, né? Lembrando aqui que eu também estou transmitindo aqui nas minhas redes sociais, no Instagram. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite. A gente começa um pouquinho atrasado por causa de Márcio Scheibe, né? Sim, ele demorou um pouquinho mais para chegar, mas tá aqui, tá nos acompanhando aqui. Grande Márcio Scheibe, esse daí é uma figura, hein? Esse é figura. Palmeirense. Palmeirense. Nunca te chamei, nunca falei que ele torcia para outro time, tá? Você me trata bem, tá, Márcio Scheibe? Mas agradeço aqui ao deputado estadual Rafa Zimbaldi, ao Eduardo, que está aqui com a gente também, o Márcio Scheibe sempre acompanhando a gente. Márcio é amigão, tá no coração e tá apoiando aqui o podcast desde o início. Então, tem um lugarzinho aqui nesse coração, ele é grande, né? O por fora é grande, porque é mais ou menos isso aqui, né? Mas agradeço demais, viu, Márcio? Tá no coração, viu? O famoso turco, né? Pode chamar de turco, não? Aí é com ele. Gente, agradeço demais também essa audiência. O pessoal já está acompanhando e mandando mensagens já no YouTube aqui do FPX Cast. Lembrando, tá acompanhando, tá pela primeira vez ou tá entrando de novo e não fez a inscrição? Faça a inscrição aí no canal FPX Cast, clica na inscrição, clica no sininho, clica no joinha, né? Dá um joinha aí. Famoso like, isso ajuda demais a propagar o canal e, claro, tem o compartilhar, manda para todo mundo aí, tá acompanhando pelo telefone, pelo celular, pelo smartphone, né? Clica, manda para todo mundo no WhatsApp aí, pede para entrar e pede para curtir, se inscrever, que isso ajuda a gente a trazer cada vez mais convidados aqui pra gente. Vamos lá, lembrando, FPXcast está no Instagram, tá também no Facebook, tá no TikTok, tudo por @FPXcast. Agradecendo aqui a todos os parceiros, a Unitá Faculdade, siga a Unitá Faculdade, Unitá Faculdade nas redes sociais, também agradecendo a Demais Seguros nessa parceria também desde o início, @Demais Seguros, siga aí no Instagram e ajuda a gente aqui no FPXcast. Tem os apoiadores também, pessoal, Leandro Garcês Advogados, que esteve aqui agora há pouco, também a Banca do Rock, hoje com o Iron Man, o pessoal tava achando que ia ser Sepultura, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Grande Renatão. Grande Renato, vi com ele hoje. Mandou um grande abraço, tá? Legal, Renato parceiro. Você sabe, posso fazer já um parênteses? Claro! Aqui? Você sabe que o logo da Banca do Rock é o mesmo logo quando eu fiz a campanha em 2004 do Quero Mais Rock em Campinas. Ah, legal. Então, o Renatão é um grande parceiro. Grande Renatão, um grande abraço pra você, viu, Renato? Tá acompanhando aqui sempre o FPXcast. E o Clube Cultura também apoiando o podcast. Serviços, vamos no expediente, né? Lembrando, supervisão técnica aqui do Thiago Duca, do Duca Estúdio Podcast, a realização FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Bom, recebendo então o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória política, vamos falar dos momentos, né? Política atual tem
falar do município, lógico, mas também como é que está o estado e o país. Rafa Zimbaldi, 42 anos. Você tem a minha idade. Você tem a minha idade, Poder viu? de pneu murcho, né? 4 mandatos como vereador, né? Vereador. Segundo mandato como deputado estadual, presidiu a Câmara por 2 vezes e disputou a eleição em 2020 para prefeito. Foram 167 mil votos, mais ou menos, né? 42% de votos válidos no segundo turno. Mas vamos lá, começando dessa origem. Origem aqui em Campinas, Aqui em Campinas. na região do Ouro Verde, né? E filho de um nome muito forte na política, Salvador Zimbaldi, tantas vezes deputado. Como é que foi essa criança, essa origem lá no Jardim Ouro Verde, mas também essa força de ter um pai já político? Flávio, mais uma vez te agradecer aí o convite, né? Dizer do prazer de estar aqui com você. Eu nasci em 1981, nasci lá na região do Ouro Verde, mais precisamente no Parque Universitário, um dos primeiros bairros lá da região do Ouro Verde. Ainda a região do Ouro Verde era uma região muito carente, uma região que não tinha... Ainda estava se desenvolvendo, o Parque Universitário não tinha saneamento básico, não tinha asfalto. Meu pai foi presidente do bairro. Meu pai, em 1977, meu pai foi presidente do Parque Universitário, exatamente para lutar, né? E aquela época, os presidentes de bairro tinham uma grande força, né? Porque eram lideranças consolidadas. E aí eu nasci em 1981, o meu irmão nasceu em 1977, eu nasci em 81. Então, assim, desde criança, desde muito novo, eu acompanhei, né, o trabalho do meu pai. Meu pai que foi, como eu disse, né, ele é da construção civil. Meu avô tinha uma construtora. Meu pai construiu aqui, quem está nos acompanhando aqui, meu pai construiu o Coscorão. Lembra do Coscorão lá no Parque Industrial? Construiu o IGA, a fábrica... O Igor está falando do Igor Atacado. Isso, fábrica da pipoca vovozinha. Eu fui na IMA esses dias, meu pai construiu lá era Consat, né? Então tem alguns prédios aí que meu pai construiu, isso na época de juventude dele. E aí em 1982 foi a primeira eleição do meu pai, foi muito bem votado, mas não ganhou eleição. Aí ele foi convidado pelo Magalhães Teixeira para ser administrador regional, que era da Regional 7. A Regional 7 ficava ali no Tancredão e era responsável pela região do Ouro Verde. E aí foi onde o meu pai iniciou todo o seu trabalho político. Meu pai foi vereador por 2 mandatos e depois teve 5 mandatos de deputado federal. E lógico, né, que todo esse trabalho incentiva. Então, diferentemente do meu irmão, que é mais velho que eu, e da minha irmã, que é mais nova que eu sou filho do meio, eu era muito apegado ao meu pai. E eu sentia muita distância dele. Naquela época a gente não tinha tecnologia, né? Para conseguir um telefone, praticamente o telefone era um bem, né? Custava aí, hoje, vamos falar em números aí, custaria uns 100 mil reais um telefone, era um bem, parecia um patrimônio, era custo de uma casa. Tinha que colocar no imposto de renda, o pessoal que está acompanhando. Para a menininha que está acompanhando agora, um beijão para Manu. Manu, você não vai ter ideia de que telefone tinha que colocar no imposto de renda. Eu sei que você não sabe o que é imposto de renda ainda. Não. Ainda não, mas... E não fala para esse país que é capaz de querer cobrar. Tem apenas... Tem 10 anos. Tem 10 já tá aninhos, passando, tá voando, viu? A minha tem 5. E voa, né? Já voa rápido. Voa, impressionante. Aproveita, cara. Aproveita. Mas voltando, é um período que o contato era muito difícil, Era né? muito difícil. Então, meu pai... E aí a regional, como ficava na região lá do Tancredão, Campos Elíseos, então essa distância era muito grande. E aí o que eu fazia? Aí o meu pai, para não perder viagem, a minha mãe ainda, né, meu pai não tinha outro carro, nós tínhamos somente um carro. Aí o meu pai me levava, eu estudei ali na CEMEI Tancredão,
Então, meu pai me levava, fazia todo o trabalho na regional e depois me pegava. Só que aí eu passava o resto do dia com ele. Ele me pegava à tarde, aí eu chegava em casa 8, 9 da noite com meu pai. E às vezes a minha mãe muito brava ali. Então isso fez parte da minha vida, da minha infância, né, Flávio? E lógico que aí eu fui pegando gosto pela coisa. Mas antes de ser candidato a vereador, eu comecei dentro de um trabalho social lá na região do Ouro Verde, que é o Projeto Jovens do Futuro, que é um projeto social já de 20 anos, que a minha mãe sempre me incentivou com o projeto social, né, dizendo que era importante, até porque a, a região do Ouro Verde era a região mais carente da cidade. E hoje o projeto Jovens do Futuro é uma realidade, né? Várias pessoas, mais de 40 mil pessoas formadas, com cursos profissionalizantes. Nós temos lá curso de cabeleireiro, de manicure, secretariado, auxiliar administrativo, informática, robótica, taekwondo. E é uma entidade que a gente conta aí com vários voluntários, todos os nossos professores são voluntários. E eu tenho a honra de ser o presidente até hoje, né, do Projeto Jovens do Futuro, que é uma coisa que me orgulha muito. É o projeto social, o maior projeto social da cidade de Campinas, de formação profissional. E a gente fala pouco, né, dos Jovens do Futuro. É até interessante falar de toda essa trajetória do vereador, deputado, candidato Rafa Zimbaldi, mas foi muito recente que eu soube dessa parte. Eu nunca usei o projeto social politicamente, Flávio. Até porque, lógico que isso acaba refletindo. Lógico, né? não tem como. Não tem como não refletir, até porque pelo trabalho que nós fazemos. Mas assim, se você chegar lá no projeto social agora, não tem propaganda política. Não tem, né? Não tem, me dá o seu título de eleitor, se você vota em Campinas ou você não vota em Campinas, você vota em São Paulo. Não tem, né? O atendimento que a gente faz é o atendimento social. Né? Então a gente prioriza socialmente as pessoas. E hoje, se você pegar grande parte, né, e posso te dar vários exemplos, dos salões de belezas da região do Ouro Verde e do Campo Grande, são pessoas formadas dentro do Projeto Jovens do Futuro. Então, isso é algo que nos dá orgulho. E sempre, assim, todas as decisões do projeto social também não são né, decisões políticas, são decisões que a gente toma junto com os voluntários do projeto. Vamos seguir por aqui, vamos seguir por ali. Material didático, né, o trabalho, como é que será as aulas, a maioria das aulas... Não vou nem citar a empresa aqui, mas nós temos cursos pagos, particulares, lá na região, e que as pessoas deixam de fazer esses cursos particulares, vêm no projeto social, porque o nosso tem mais qualidade. Então a gente preza muito pela qualidade. Né? E quanto isso custa? Nada. Não custa nada para a pessoa. Legal. Já falou um pouquinho dessa infância, né? Posso só fazer Lógico, claro. O projeto social, ele não recebe recurso público, tá? Não recebe dinheiro do município, do estado, do governo federal, até porque isso eu tomei como decisão por ser o presidente do partido, então não recebe emenda parlamentar, nada. E todo o recurso colocado no projeto social é em forma de patrocínio. Eu ajudo pessoalmente o projeto, os voluntários e empresários da região que nos ajudam lá. Então, o curso não tem dinheiro público envolvido. Hoje é um investimento da iniciativa privada. Da iniciativa privada, 100%. Legal. Fala um pouquinho, já citou um pouquinho dessa infância, sendo filho de um político influente, quando a gente fala dos anos 80, 90, Salvador Zimbaldi. E citou, aí por parte da mãe, indo para essa área também social. Quando foi o momento que você falou, opa, peraí, eu quero também entrar nessa vida pública, disputar a eleição, como meu pai faz, eu também quero. Isso, por incrível que pareça, isso não partiu nem de mim nem dele. Isso partiu de uma reunião que nós tivemos dentro do projeto social e que nós estávamos tendo problema na época. Assim, tenho uma admiração por ela muito grande, mas
com a Isalene, né? E não ela diretamente, mas a gente estava tendo problema com o governo naquele momento, porque a gente ia fazer os trabalhos sociais na periferia, a gente tinha problema com o ENDEC, nós tínhamos problema lá com fiscalização do departamento de urbanismo, então a gente tinha problema, faz um evento para as crianças, não tinha alvará, mas lógico que não tinha alvará, né? Você botava ali uma piscina de bolinha, uma cama elástica, né? E aí nós, né, o próprio pessoal falou, nós precisamos ter alguém lá dentro. E aí isso surgiu e eu levei isso até minha casa. Lógico que para o meu pai foi uma emoção muito grande, até porque ele não esperava isso. Da minha mãe não foi muito legal no primeiro momento, né? Mas, olha, é difícil, filho, é difícil. Eu já sofro com o seu pai apanhando. Agora, eu ver o meu filho apanhando, e até hoje ela fala isso, né? Eu ver o meu filho apanhando, é duro como mãe, né? Mas, enfim, aí a gente vai contornando as coisas e graças a Deus. E o bom do contextualizar um pouquinho, você tinha 22 para 23 22 anos, né? 22 anos. E aí eu fui candidato em 2004, fui o segundo mais votado, né? E foi um marco na cidade, até porque eu levantei bandeiras, né? A gente falou aqui da banca do rock, levantamos bandeiras que eram bandeiras que jamais tinham sido levantadas na cidade, que era rock, rap, hip hop, skate, patins, eram coisas que, né, eram tidos os marginais, né? Era um negócio que era muito, existia um preconceito muito grande, né? E a ideia foi exatamente, né? Aí juntamos o Projeto Jovens do Futuro com esse trabalho. Não sei se você lembra do ex-deputado estadual Turco Louco, um grande amigo também. Aí nós fizemos show do Sepultura. Sim. Aqui, CPM 22, MV Bill, assim, nós fizemos Sistema Negro. Foi assim, foi um marco. E até hoje, né, as pessoas, você falou que tem 42 anos, as pessoas me encontram na rua e falam, puta, foi muito legal. Você lembrar, uma coisa muito louca. Primeiro, é uma primeira candidatura. Tudo isso envolvido, da situação com o pai, com a mãe, falando, opa, peraí, mas partir para uma candidatura e fazer, naquela época podia, né, fazer showmícios. E de repente, um garoto de 22 anos para 23 anos, com óculos assim, então aquele típico nerd, né, traz um Sepultura, ou um CPM 22, um Sepultura lá na Pedreira do Chapadão. Tem muita gente que lembra até hoje. CPM 22 no Largo do Rosário. Encheu. Lotou, deu 50 mil pessoas. Um negócio de louco. Passou a glicério. Quando você pensa... O povo encheu a glicério, cara. Hoje pensando... Não, hoje você não faz mais. Não, hoje não pode mais. Mas hoje você fala, que loucura. Loucura. Não, e detalhe, né? Ô Flávio, eu não imaginava, né? Até porque, assim, primeiro, quando é que eu imaginaria trazer, né, um Sepultura, um CPM 22? Sem custo. Sem custo nenhum. Tudo através de um outro maluco, que era o Turco Louco, que era o deputado mais louco, literalmente o mais louco da Assembleia Legislativa, que era um cara assim... E ele se apegou a mim de tal forma que, na primeira vez, ele falou, você quer ser candidato? Cara, você é louco, mas eu vou te ajudar. Você é louco? Então bateu, né? Eu vou te ajudar, vamos fazer uns shows lá. E, cara, foi assim, foi um marco para a cidade, e foi muito legal. E 11 mil votos, né? Foram 11.234 votos. Foi isso. 11.234 votos. O segundo... Perdi por 200 votos, 200 e poucos votos pro Feliciano. Olha. E ali ele utilizando a questão do cachorrinho. A questão dos cachorrinhos e tal. Foi muito bem votado também, a causa animal. Que também ninguém esperava, né? Também, então, não, os dois, né? Vamos colocar, os dois foram totalmente inesperados.
Talvez, naquele momento, se esperava a eleição, Sim. mas não seriam os mais votados, né? naquele momento. Não. Não tinha essa expectativa. Até porque nas pesquisas que na época eram feitas, né? Quando eu fazia as pesquisas de prefeito, envolvia as de vereador também, em nenhum momento aparecia nem eu nem ele. Ah, bom, pesquisa é complicada, né? Pesquisa, Ô, Rafa, eleito, 22 anos, vai para a Câmara de Campinas. Como é que foi esse período, essa primeira legislatura e tão jovem? Foi difícil e horrível ao mesmo tempo. Foi um negócio muito, muito ruim para mim. Que assim, a minha primeira reunião com... Você sabe, eu acho que eu já devo ter comentado com você. O Hélio era deputado federal com meu pai, né? Eles tinham uma relação muito próxima. A primeira reunião que eu tive com ele como vereador eleito e ele prefeito eleito, eu coloquei e falei assim, prefeito, o que eu preciso na cidade é agora dar sequência naquilo que eu trabalhei, que era a pista de skate, construção de pista de skate, fazer show de rap, fazer show de rock na cidade. Ele virou e falou assim para mim, essa não é a nossa prioridade. Essa não é a prioridade nesse momento. E, cara, eu saí de lá tão frustrado, não tinha nem assumido o mandato ainda. Isso era o quê? Dezembro. Eu saí de lá tão frustrado, eu falei assim, pô, e aí? O que eu faço agora? Cheguei em casa, fui perguntar pro meu pai, falei, papai, você acredita que o Hélio falou isso pra mim? O que eu faço? Ele falou, filhão, política é isso. Eu falei, mas eu quero fazer os shows, quero fazer pista de skate. Ele falou, não, mas o vereador, senta aqui, eu vou te explicar. É porque eu não sabia. Eu tinha toda uma expectativa que, pô, ó, o vereador é um dos caras mais poderosos da cidade. Eu vou pedir, o cara vai fazer, né? Nós vamos fazer show de rock, nós vamos fazer show de... Cara, assim, aí lógico, né, que isso me trouxe pro banquinho do pensamento e, assim, aí eu tive que refletir tudo, né, sobre como é que seria seria o nosso trabalho. E aí eu tentei construir mais algumas vezes com o Hélio, o Lagos. Eu não lembro se ele era secretário já de cultura, mas ele era secretário, acho que de comunicação no primeiro momento. Sentei com o Lagos, a conversa não foi boa também. Aí assumiu o Romeu Santini, à época, como secretário de Relação Institucional, que também foi um desastre. E aí, para mim, isso foi algo marcante, né? E aí, de certa forma, eu acabei sendo empurrado meio que para oposição. E aí, eu vou ser oposição, mas o que eu tenho que fazer? Aí lá vai o Rafa estudar regimento interno, lei orgânica, licitação. Aí, porra, eu virei nerd, né? Começar a ver realmente, né? E isso é um problema, Flávio, que eu sempre digo, porque às vezes as pessoas, por ser uma liderança, ganham a eleição, mas não sabe qual que é a verdadeira função de ser vereador, de ser deputado, né? O que faz um governador, um presidente da república, um prefeito. E isso me trouxe uma grande responsabilidade. Eu falei, bom, agora eu estou eleito. Eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Bom, agora eu preciso decidir o que é ser vereador. E aí eu comecei a estudar, fazer oposição, enfim, aí... Bom, pelo que a gente pode entender aqui, essa frustração, esse primeiro momento dessa eleição tão jovem, foi extremamente importante para a formação do atual político. Ah, foi, com certeza. Eu acho que foi foi a maior lição de vida que eu tive, né, de vida política que eu tive, porque se não fosse aquilo, se não fosse aquela dificuldade,
talvez eu não estaria hoje como deputado. Porque isso me acabou, de certa forma, me dando uma formação, embora eu tinha meu pai com uma grande experiência ali, Flávio, mas não é a mesma coisa. E o meu pai nunca falou assim, ó, Rafa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nunca determinou, né? E ele sempre me deixou muito à vontade. E aí aquilo me fez com que eu aprendesse exatamente sobre leis, pô, sem ser advogado, né? Fui estudar lei, fui estudar licitação. Eu nem imaginava o que era uma licitação na época. Né? Pô, licitação, como é que você faz uma licitação? Não imaginava que existia uma lei, a Lei 8666, que regia sobre a licitação. Aí vai lá o Rafa estudar, né? Aí mexer, e aí, puta, cara, foi um negócio bacana, porque isso me deu suporte para graças a Deus, chegar onde eu cheguei. Né? Como eu tive os 4 mandatos, mas presidi as 2 cassações, do Hélio, do Demétrio, você acompanhou muito isso. Fui presidente da Câmara, né? Então, e hoje como deputado eu tenho conhecimento que não é não sou o melhor, mas assim, eu tenho conhecimento do que pode, do que não pode, do que funciona, do que não funciona, né? Então, acompanho muito a cidade. E então aí eu fui candidato, elegi em 2004, fui reeleito em 2008, fui candidato a deputado estadual em 2010, perdi a eleição com 20 mil votos. Fui candidato em 2012, ganhei, fui o segundo mais votado de novo. 2014 fui candidato a deputado estadual de novo, perdi a eleição com 40 mil votos. 2016 eu fui o vereador mais votado, com quase 13 mil votos. E aí, 2018 eu fui eleito com 81 mil votos. A gente vê essa... E agora eu fui reeleito de novo, graças a Deus. Essa evolução. Mas tá falando desse primeiro mandato ainda, e isso foi bem no início, né, que deu o problema com a gestão Heller. A gente tá falando, só para contextualizar, 2004 também, o início, né, o começo da gestão Heller de Oliveira Santos, doutor Heller eleito para 2004. Como é que foi essa primeira, você como vereador ainda jovem, acompanhando e indo para uma oposição aí, gradualmente, né, para uma oposição ao governo Hélio. Como é que foi aquele primeiro mandato? Porque tivemos algumas polêmicas, funcionários fantasmas, a Câmara com o presidente envolvido. Como é que foi isso, essa experiência para um jovem vereador? Não, foi tudo, assim, foi tudo muito novo para mim, né? Eu não sei se você vai lembrar, né, por ironia do destino, quem era presidente da Câmara era o Dário. Era o Dário. Era o Dário. Então, em 2005, o Dário foi eleito presidente, eu era vereador com ele, e a gente começou a passar por... A gente tava num momento de transição, né, porque saiu de 21 para 33 vereadores, né, então em 2000... eram 21 vereadores e em 2004 foram eleitos 33 vereadores. Nós tivemos uma eleição que o Carlos Sampaio estava na frente, quase ganhou no primeiro turno, né? A PSDB fez aquela bancada enorme. 10 vereadores. Depois todo mundo debandou, né? Depois foi todo mundo com bate asa, Tucano foi e encontrou outro ninho. Mas não é diferente de hoje, né? Não muda. Às vezes eu brinco. Na minha chapa eu fiz 11 vereadores. Aí eu te pergunto, quantos vereadores estão junto comigo? Nenhum. Então, e ainda se puder meter a boca em mim, mete. Vai. Né? Então, Flávio, aí foi um momento, porque aí a gente estava, né? Então foi a transição de 21 para 33, nós estávamos mudando de prédio, né? A gente estava ainda lá na Câmara Municipal, lá no Paço Municipal, no térreo, e a gente estava indo para um gabinete novo, para uma estrutura nova, e aí teve todas as denúncias, enfim, aí foi uma situação bem delicada, né? Envolvendo lá depois, né, o presidente era vereador na época,
E foi presidente da Câmara na sequência, Aurélio Cláudio, né? O Aurélio, mas aí foi depois, né? É. Foi Toda depois. aquela CPI dos fantasmas e tal. Isso, Uma foi, coisa... foi depois. Mas antes disso, nós tivemos um outro problema com o ex-vereador Carlos Signorelli, É. né, que ele foi presidente de 2002 a 2004. Na compra da Câmara teve um problema com a... Não esqueço até hoje, com a construtora que chamava Bateforte, que o Dário, inclusive, teve um problema com essa construtora. Eu não lembro se foi alvo de CPI ou não, mas teve alvo de... nós tivemos denúncia. Então, assim, foi bem conturbado, né? E aí mais a aprendizagem. E aí o moleque de 22 anos, que não... Né, lá na Câmara, né, tendo aí Dário, Selim, Tadeu Marcos, o Romeu, que era o secretário, né, de Relação Institucional, enfim, vereadores muito antigos e com história na cidade. E, cara, eu tava passando por momentos assim... Cid Ferreira. Cid Ferreira. A minha primeira briga na Câmara, né? Debate na Câmara, puta, eu gosto demais de Cid Ferreira. Até hoje eu falo com ele. Meu primeiro debate na Câmara, você vai lembrar, foi com o Cid Ferreira sobre o Fecha Bar. Nossa! Porque eu tinha tido apoio, né, dos empresários de bares, restaurantes, dos garçons, dos funcionários, e aí ele queria fechar todos os barzinhos na cidade. Eu falei, como isso? Eu ia ajudar nesse debate, viu? Ninguém fecha bar não, aqui não. Então, assim, aí foi a minha primeira briga com ele, mas assim, também foi um aprendizado para mim. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo mandato, eu acho que foi no segundo mandato, no início do segundo mandato como vereador, a CPI dos radares. CPI não, foi já no meio do segundo mandato. Meio do segundo. Esse também chamou... Esse pegou, cara. E até os radares todos suspensos em Campinas. Isso até hoje, né? Existe um problema muito grande aí que a gente fala, Campinas é literalmente uma indústria da multa, né? Esses dias eu fiz um vídeo ali na Avenida Iguatemi, que você tem 3 radares, um seguido do outro, que um é 60, outro 50 e o outro 40, né? Então, assim, diferença de, 600, 700 metros, menos que isso. Então, assim, é um negócio louco, e até hoje, aí nós conseguimos suspender multa, né? Nós conseguimos... Fala, Márcio. O Márcio me ajudou na época. Ação popular. Os radares ficaram suspensos. E assim, foi... Que é muito triste, né, o Flávio? Porque assim, eu não sou contra a multa. Eu acho que tem que ter a punição para quem não segue a regra, para quem não segue a legislação. Mas não pode fazer disso uma indústria. E é o que acontece em Campinas. E aí, quando você pega uma arrecadação altíssima, como nós temos aqui, e isso não é revertido para a educação no trânsito, você vê hoje uma escola municipal recebendo uma educação no trânsito? Não. Né? Você vê alguma ação da INDEC hoje fazendo no trânsito, fazendo alguma ação educativa para os motoristas? Também não. O que acontece? Faz uma faixa, né? No máximo a faixa. Uma faixa. Né? Então, o dinheiro da multa, que constitucionalmente é para você investir na educação no trânsito, isso aí vai para pagar, né? Vai para a folha única da INDEC, que aí vai para pagar funcionários, vai para pagar comissionado, e que isso não é o correto. Qual foi a chave que mudou do primeiro para o segundo mandato como vereador? Como é que você pode colocar assim, aquele garoto que entrou no primeiro para um político que já vai para uma segunda disputa, ainda jovem, claro, mas já vai para uma segunda disputa e se torna vereador mais uma vez? Cara, então... Porque no começo você queria fazer show, você queria fazer disputa de skate, local para os atletas, os esportistas. Aí eu já fui com a cabeça mais formada, né? Mas
eu lembro muito bem que todos no meio político falaram assim, não, o Rafa foi um político de um mandato só. Ele não será reeleito. E isso era muito na Câmara. Fala, Rafa, olha, vai ser difícil, né? O Hélio tá contra você. O Hélio não quer a tua reeleição. Eu tive problema dentro do partido com o Valdir Boscato, que depois acabou, né? Eu acabei tendo um carinho, embora ele se envolveu nos problemas todos, mas assim, ele tinha uma ligação, ele era amigo de andar de moto com o Hélio, né? E eu tava no PP, então foi assim, foi um negócio muito conturbado. E aí, cara, eu meio que... Foi aí que eu conheci o Márcio Scheib. É que eu conheci esse louco, né? Eu conheci porque ele é PP desde de criancinha, através do pai dele, e aí foi onde eu conheci ele. E assim, então foi muito curioso, porque a gente não esperava, a gente não, eu esperava, porque eu estava muito confiante da minha eleição, mas a disputa estava tão intensa que quem ia se eleger era o grupo que estava ao lado do Hélio. Lembrando, né? Segundo mandato, o prefeito Hélio ganhou no primeiro turno com 67%. E aí tinha um outro problema, que eu não consegui fazer aquilo que eu falei na primeira eleição, que eram os shows que eu queria fazer, que eram as pistas de skate que eu queria fazer. Eu não consegui. Por quê? Porque o prefeito não ajudou. E aí eu tinha um problema colocado, né? Porque as pessoas falavam, agora, Rafa... Não cumpriu. Você não cumpriu, você falou que ia fazer show, cadê o show? E com razão. Mas eu não imaginava em 2004 que eu teria todos esses problemas. Cara, e aí... Então eu fui para um segundo mandato de uma forma muito diferente. Né? Uma forma muito diferente. Já com a visão de ser vereador mesmo, de ser parlamentar. E aí eu continuei a nossa posição dentro da Câmara, como oposição lá. E aí a gente tinha o Arthur, que era oposição, o Valdir Terrazan, acho que eram nós três. Não, aí tinha o Paulo Búfalo também, que era oposição. Enfim... E, cara, era briga todo dia, requerimento, convocação. Aprovei uma convocação da Roseli, lembra disso? Eu lembro que tinha o que tinha de pedido de requerimento e não passava, né? Não passava. Requerimento de informação sobre a INDEC, não. É isso. E era só levantar a mão. Só levantar o Benassi. Exatamente. Sérgio Benassi. Eu falei, líder de governo Sérgio Benassi. Porque ele levantava a mão, o resto levantava. Era maestro, né? Era maestro, impressionante. Maestro. E foi... Assim, então eu fui para um segundo mandato com a cabeça muito formada e já muito, né, muito posicionado, né, como vereador fiscalizador mesmo. E foi um segundo mandato para ninguém esquecer. Infelizmente. Infelizmente. Mas teve a CPI dos radares e na sequência, demorou muito, né? Acho que depois de nem um ano, estoura o caso Sanasa, começa com o chamado caso Cepera, ele é desmembrado, tem uma investigação própria do caso Sanasa, e aquilo... Não sei se você se lembra, né? O Cepera, ele foi pego, ele estava sendo investigado por se eu não me engano, numa ação lá no Tocantins. Sim, envolveu o governador. Isso. Eu tava na coletiva de imprensa do Ministério Público. Isso mesmo. E aí ele foi pego numa fala com o Manduca, falando assim, não, vamos fazer a licitação na Sanasa como nós fizemos em Tocantins. Eu vou jogar agora um pouquinho do que eu acompanhei nessa coletiva e também me jogar confete. Porque no momento em que sai essa citação, para mim aquela era a pergunta a ser feita. E na coletiva não era perguntado, porque aquilo estava envolvendo um governador, né? Estava envolvendo e eram vários quando estava envolvendo um governador, mas tinham vários outros órgãos estaduais envolvidos. Mas eu fiquei com aquela coisa da Sanasa na cabeça. Aí vou lá, né? Ainda moleque.
doutor, qual que é essa situação aí da Sanasa? Opa! Aí os promotores já começam, vamos explicar mais um pouquinho e tal. Pra mim, aquilo era o... Na verdade, eu fiz acho que umas 3 matérias naquele dia. Uma pra ser a matéria nacional e a outra, peraí, tem um negocinho aqui em Campinas. Regional. Tem um negócio específico aqui da cidade. Teve uma CPI da Sanasa antes de estourar a coisa, né? A CPI... Não foi antes. Foi depois. Depois que então você fez a matéria. Porque depois da matéria. Eu me lembro muito bem como foi isso. Eu tô falando depois, antes de estourar aquilo tudo. Porque foi um pouco depois da eleição de 2010. Que o Carlos Henrique Pinto, que era o secretário de Assunto Jurídico do Hélio, foi candidato a deputado federal, né? Perdeu a eleição. E aí estourou esse caso um pouco depois. Aí eu me lembro, acho que foi o Terrazan que propôs uma CPI da Sanasa. Só tinha conseguido a nossa assinatura. E aí depois o Benassi, que foi o presidente, né, que era o líder do governo, que ele pediu a CPI para anular essa outra CPI que a oposição tinha colocado. E que aí, logicamente, que não deu em nada, né? Eu lembro que entregando aqui a auditoria feita pela prefeitura na Sanasa, mas quem tá fazendo é quem tá sendo acusado. Como é que a gente... Ah, mas tá falando que não tem nada. É isso. Gente do céu, isso aqui... E depois, na sequência... Interessante, termina a CPI. Na sequência, estoura aquilo tudo. Lembro mais ou menos... Acho que foi 20 de maio. 20 de maio, dia da primeira operação, com rota na prefeitura, buscando vice-prefeito, ele estava viajando, buscando secretários. Roseli, eu indo para um lado e para o outro. Aurélio Cânci. Né? Eu fui na Sanasa, eu fui ali perto de onde morava o Carlos Henrique Pinto. Aquele dia foi uma loucura. Mas nós tivemos um outro problema um pouquinho antes também, não sei se você vai lembrar. Como é que chamava o presidente da Sanasa? O Aquino, né? Que foi o delator de tudo. Mas antes de haver essa operação, teve um outro problema com ele, né? Que fizeram fecha nele com pessoas fardadas com a Polícia Federal. Pegaram ele dentro do prédio dele, enfim, eu acho que era para pegar dinheiro, para pegar alguns documentos, eu não lembro exatamente qual era o termo, e aí eu acho que foi a partir daí que ele foi para delação, né? Que ele teve esse episódio, ele fica um tempo afastado, né? Então o presidente da Sanasa afastado por questões de saúde da presidência da Sanasa, e depois, num dia que ele ia prestar, não era nem bem prestar depoimento, né? Na própria CPI da Sanasa, lembra que surge uma matéria de que ele caiu dinheiro na conta dele e ele faz o estorno. Isso. A partir dali, com aquele, ele leva, apareceu, a matéria tá falando que ele tinha recebido dinheiro, ele falou, realmente tinha, eu fiz o estorno. E a partir dali surge o que já era uma investigação, ele se torna um delator. É isso. Ele vai e busca o Ministério Público. Só que ele foi na CPI. Mas no mesmo dia surgiu. Então, mas ele já foi na CPI, mas ele já é. Ali ele já era delator. Ele só não falou. Só não falou, mas ele já era delator. Aquela informação de que ele tinha recebido o dinheiro saiu naquele dia. Ele falou, não, tá aqui o estorno, já fui. Ele só falou, já estornei. Né? E os termos, lembra dos termos? Peixe frito. Esse dia foi também, assim, para quem gosta de jornalismo, para quem gosta de acompanhar, para a cidade foi uma lástima. Mas foi um negócio espetacular acompanhar do jeito que ele falava e com uma naturalidade. Entregava com detalhes, com riqueza de detalhes. Isso, né? Já dentro da CPI que você estava presidindo. CP, uma comissão processante. Aquilo já tinha passado, né? A CP foi um negócio muito interessante, porque
É bom se a gente só colocar um contexto, porque no dia que tem a operação no Ministério Público, com a rota na Prefeitura, às 11 horas da manhã, o então presidente da Câmara, Pedro Serafim, convoca a imprensa, chama praticamente toda a base e fala: vamos apurar. Vamos apurar. E ali a gente já... Porque, gente, estava sendo todo o núcleo duro do Hélio de Oliveira Santos, do doutor Hélio, sendo investigado. Somente ele não, porque senão teria que partir para outra jurisdição. E o vice. Então, brilhou o olho, né? Sim, sim. Brilhou o olho ali. E aí eu me lembro, né, foram 3 vereadores que foram, né, eu acho que era o Terrazan, não, o Iabico, professor Alberto, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Iabico, que era... foram 3 vereadores que foram até o Ministério Público, nenhum da oposição, foram 3 vereadores que foram até o Ministério Público saber. E aí foi proposta a comissão processante e eu fui eleito presidente. E isso, para mim, Flávio, esse foi o maior ensinamento, né, do que é ser realmente parlamentar, né? Ali eu conheci um pouco, né, qual é o verdadeiro papel do poder legislativo e o poder que significa, né, o legislativo. Né? Então, até aí eu não tinha noção da grandeza também. Mesmo fazendo oposição, a gente não tinha noção da grandeza. E, né, muito antes de falar de Lava Jato, né, era algo muito inusitado, inédito, né? Uma cassação, um escândalo de corrupção. E aí isso para mim foi um ponto e foi um aprendizado. E detalhe, né? Com uma pressão muito grande. Pressão de vereadores, pressão da população em si, porque isso, né, da imprensa, né? Pô, e eu não podia falar para a imprensa, porque a gente tinha que garantir como é que os advogados falam? O direito de ampla defesa. Aí eu não podia... Não, de ampla defesa, né? O direito de ampla defesa. Aí o Márcio que me acompanhava falava assim, você não pode ficar falando assim, você não pode ficar dando detalhe para a imprensa. Aí a imprensa falava, mas é muito estranho, Rafa, por que você não quer falar? Né? E eu não podia falar, e eu tinha riqueza de detalhe porque eu estava com todo o processo na mão. O Ministério Público me entregou o processo e eu tinha todos os grampos telefônicos, eu tinha tudo. Só que aí eu tive que assinar um termo lá no Ministério Público que eu ia manter em sigilo aquilo. Que só quem poderia ver era os vereadores da comissão. Nem os outros vereadores poderiam ver. E, cara, foi um negócio muito louco, porque a gente chegou a proibir o uso de celular na sala. Eu coloquei câmera na sala, pedi para a presidência colocar a câmera 24 horas ao vivo, né? E tinha, acho que eram 2 servidores, né? Que tinham a chave. E nem eu tinha a chave, porque eu também tinha medo. Eu tinha medo de ser pego na rua e falar assim, vamos lá, tinha cofre. Eu lembro dessa salinha. Você lembra da sala? Lembro da salinha onde ficavam os documentos. Lembra do tamanho do cofre? Aí acabou um cofre, aí depois teve um outro cofre para juntar documento, cara. E assim, não podia entrar, eu proibi celular, porque não podia tirar foto. E se vazava, eu respondia criminalmente por isso. Nossa. E aí a imprensa me apertando. A imprensa... Esses repórteres, viu? É complicado. Ô, Rafa, o período, né, de pegar documentação, analisar, chamar depoimento, foi trabalhoso. Mas o que foi o de maior pressão mesmo foi o momento da comissão processante para votação, né? Ali... Foi... farei um paralelo entre as duas, porque foram 2 comissões processantes e você foi presidente das 2. Mas eu acho, o Flávio, que na primeira, na do Hélio,
foi mais tranquilo do que a segunda. Porque como o Hélio era alvo, né? Porque o vice-prefeito, num primeiro momento, não sei se você se lembra disso, ele estava no processo todo, mas ele não era o grande, né? Quem era mesmo era o Hélio. Então a pressão popular estava em cima da questão do Hélio. Então os vereadores já tinham visto que não adiantava segurar o Hélio. Tanto é que na véspera foram, acho que 56 horas de leitura, né? 56 horas. Da leitura do processo todo, tal, para ir para votação. Na véspera, naquele segundo mandato, o PT era governo, né? Na véspera, o PT abre mão do apoio e ali não ia mais votar. É isso. E ali a gente fala, caiu. Caiu. Tanto é que o único que votou contra a cassação foi o Sérgio Benassi, que era o líder de governo. Que foi o cara, assim, foi o cara mais leal naquele momento. E ele explicava o porquê. Aí eu fui presidente da comissão da CPI da Sanasa. E a CPI da Sanasa disse que não teve nada. Eu tenho que, já que eu presidi isso e disse que não tem nada, eu tenho que seguir. Eu sou o líder de governo e eu disse que não tinha nada. Então, voto contra. E aí, cara, assim, eu me senti um verdadeiro maluco no meio daquilo tudo, né? Porque todo mundo queria saber. Eu ia em restaurante, o povo queria saber. Eu ia em shopping, o povo queria saber. Eu ia almoçar, o povo queria saber, né? A imprensa onde eu estava, meu telefone não parava. Então, assim, eu me senti um verdadeiro maluco naquele momento. Mas, assim, foi um negócio muito interessante, porque os depoimentos... Eu lembro do esquema de segurança que nós fizemos para receber o Hélio. Porque nós precisávamos... Foi uma outra coisa que o advogado... Quem que era o advogado? O Rolo, né? O Rolo, eu tive que garantir. O Rolo veio conversar comigo antes de... Você garante a segurança do prefeito aqui na presidência, aqui na Câmara Municipal? Você tem garantia, você é responsável pela vida dele. Cara, moleque de tudo, como é que eu vou garantir isso, cara? Aí, puta, consegui, falei pro Pedro, tudo aquilo que eu decidi você vai ter que acatar. Aí aquele jeitão do Pedro, né? Rafinha, fica tranquilo. O que você falar, tá... Cara, eu fechei a parte de baixo lá a parte de baixo lá do estacionamento, onde entrava só os vereadores. Fechei, nem vereador eu deixava entrar, imprensa eu proibi de entrar, fechei o portão, tranquei, né? Fui buscar ele lá na garagem, subi no elevador com ele, levei até a sala, sem ele ter o contato com ninguém, ele e segurança dele, e o advogado. Na saída, depois do depoimento dele, que foi um depoimento tenso, né? Foi. Muito agressivo até, com você e com o vereador Arthur Orsi, que era o denunciante, né? É isso. Foi bem agressivo. Na saída ele saiu para aquela escadinha caracol do outro lado. Isso. Porque eu coloco só esse ponto, esse contexto, porque eu tinha acabado de entrar ao vivo exatamente dali. Porque o celular não pega lá dentro do plenário. E eu vi aquela porta abrir. Eu tinha acabado. No que eu fechei, terminou, desceu por ali. Eu falei, gente, se fosse mais 2 minutos de boletim. E aquilo, por que aconteceu? Eu não lembro, né? Alguém conseguiu invadir a parte de baixo ali onde estava o carro do prefeito. Aí na hora que eu fiquei sabendo daquilo, né, eu tive que bloquear o elevador. E aí o pessoal, a imprensa toda foi pela garagem, né, esperar ele lá no elevador. E aí nós
tivemos que arrumar um outro carro para ele e aí a única saída era aquela. E naquele momento, né, eu tinha a responsabilidade, né, porque assim, eu assumi a responsabilidade de manter a segurança dele. E aí foi intenso, cara. Aí teve a votação, que na madrugada tem um ponto que eu guardo pra minha vida. Já sei que você vai falar. Tipo, que sensacional. A gente ficou muito tempo ali, obviamente você, a gente acompanhando pela imprensa, tal, tantas horas. Termina aquilo na madrugada de sexta para sábado, já na sexta-feira de sábado, 6 horas por aí terminando, acabou tudo. E eu vou lá entrevistar O Rafa o Zimbaldi. presidente da comissão, Rafa Zimbaldi. E explica tudo, e termina com a frase, porque tem que terminar com a frase de efeito. Campinas, e a partir de hoje o sol vai brilhar mais forte Volta a brilhar em Campinas. Volta a brilhar em Campinas. Saímos, tava chovendo. Um temporal. Um temporal. Gente! Eu lembro bem disso. Não, e o pior de tudo é que terminava esse temporal político, mas a gente já sabia que já vinha outro, porque na sequência ia assumir o Demétrio com uma acusação e com uma... Ele ficou, acho que uns 5, 6 dias preso, né? Ficou preso, né? Mas ele acabou assumindo o mandato. Não sei se você se lembra, ele conseguiu suspender a abertura da comissão processante durante um tempo, acho que uns 2 meses, uns 2, 3 meses. Votava a comissão processante, votava afastamento, aquilo foi uma... O erro ali foi ter proposto o afastamento. E eu falava que não tinha sido feito. Nós não fizemos com o Hélio, por que ia fazer com o Demétrio? Ah, mas ele tem a acusação. E aí teve uma pressão muito grande, né? Lógico que ali naquele momento não tinha como votar contra, né? Mas eu fui contra no momento que foi proposto. E aquele afastamento deu a liminar a ele, que suspendeu aí a comissão processante durante uns 2, 3 meses. Tudo isso terminou mais ou menos em agosto. Do Hélio terminou em agosto. Já indo... Não. Em agosto. O caso explodiu lá, eclodiu em maio. Aí nós nós retomamos em novembro, dezembro. Exato. A comissão, e aí virou o ano, né? Já 2012. Não, antes de 2012. Porque eles tinham... Então nós caçamos ele logo no finalzinho de dezembro, então. Porque lembra que o Pedro Serafim ainda entrou na questão das contas de 2012. Verdade. De 2011. É 2011. É verdade. Tivemos 3 ele prefeitos. Ficou 3 dias, 3, 4, 5 dias, uma semana, alguma coisa, lembra? Um negócio maluco. E eu lembro muito bem, porque Arlidio Lara Romero era vereador. E ele fez questão, no dia da votação do Demétrio, de reclamar com todos os colegas que aquela votação estava acontecendo porque ele estava viajando. Então, esse é um pormenor, mas que não tem nada a ver com o momento aqui, mas é porque isso me marcou muito. Vamos lá. Aí é uma pressão grande, porque ali a gente percebia que o Hélio estava jogado. Mas agora era com o PT. Com o PT. E aí o jogo foi mais difícil, né? Foi muito mais pesado. Porque aí envolveu o governo federal, né? Aí veio gente do governo federal, enviado do Zé Dirceu. O próprio. O próprio atuando na cidade. E assim, foi um negócio meio de maluco. E não ia caçar. Eu lembro. Eu não ia caçar. Em um determinado momento, o presidente da comissão processante, Rafa Zimbaldi, naquela discussão toda, falou, ó, não vai você caçar. veio pra mim aqui e falou, não vai. Não vai caçar. E aí, o que fez caçar, não sei se você vai se lembrar, eu acho que você foi um dos membros da imprensa que invadiu uma salinha, invadiu no bom sentido, né? Quem tava naquela salinha, quem invadiu a salinha foi a Juliana Montoya, que era o que estava acompanhando a gente naquele dia. Então... repórter Juliana Montoya, entre outros. Isso! E aí, eu não sei como é que vocês descobriram que tinha, né? Tava tendo uma reunião lá, e aí vocês entraram lá, invadiram no bom sentido, né?
Aí tinha vereador que pulou pela janela. Pela janela. O pessoal lá saiu chorando, corre pra lá e pra cá. Tinha uma reuniãozinha ali pra conversar com os vereadores, Tava tudo garantindo fechado. apoio e tal. Tava tudo fechado. E sabe quem esbravejava no plenário que isso estava acontecendo e falava... Meu pai estava acompanhando, porque ele estava falando pela Brasil. Pai, verdade. Meu pai estava lá também. Eu estava pela CBN e meu pai pela Brasil. A gente ficou o negócio inteiro. Só que o seu pai, eu lembro que ele estava acho que com o Thanos. Sim, exatamente. Só que eles não conseguiam, porque o microfone não era microfone sem fio, então eles não podiam ir até a salinha lá. Eles tinham que ficar lá no plenário, sentadinho lá. Mas aí meu pai esbravejava. Pedro Serafim, presidente da Câmara, isso está acontecendo ali, dentro da TV Câmara. E foi. Aí o pessoal foi tudo para lá. E aí entrou Juliana Montoya, Rodrigo Salomão, e aquilo pau torou, né, na Câmara. E essa foi a mudança, né? Literalmente. Aí foi a grande virada. Porque tinha imagem, tinha uma pessoa lá conversando e tal. Bom, e assim foi. Presidente, mas na hora que saiu o nome, eu lembro que foi o Jairson Canário, né, que fez a... Foi o Canário. Foi o Canário que puxou os papeizinhos lá do nome e de repente sai. Não. Aí ele puxou o Zé do Gelo de novo. Ele vai, não quero mais. Naquela, o denunciante foi o Valdir Terrazan, né? Foi Terrazan. Bom, e aí, com essa notoriedade de presidente da comissão processante, caçando 2 prefeitos, os 2 mais bem votados, Arthur Orsi e você. Então, aí volta a ter esse protagonismo. Mas como é que foi? Vamos lá, passado isso tudo. O prefeito Pedro Serafim tem votação. Lembra, teve votação. Teve eleição indireta na Câmara, aquela loucura. Olha as coisas que aconteceram em Campinas. O Jonas tentou eleger o Arli de Lara, né? Aí quem ganhou mesmo foi o Pedro Serafim. Foram 3 candidatos, né? Arli de Lara, o Pedro Serafim, e a gente não pode... Quem que era o outro? Eu não lembro. Não lembra? Não. Me fugiu o nome. Eram 3 candidatos, ele se candidatou, que era folclórico naquele segundo mandato. Ele andava na rua de... o Tonhão? Tonhão da Rapadura. Tonhão da Rapadura foi candidato. Politizador, verdade. Mãe! Mas é verdade. Politizador foi também candidato. Só teve o voto dele. Então, né? Depois quando termina a votação, ele se coloca bem atrás, de papagaio de pirata do Pedro Serafim. Ele já tá apoiando? Mas cada coisa. Mas a gente vai então para essa outra eleição. Aí, depois de tudo que aconteceu, disputa novamente para vereador, segundo mais bem votado. E no segundo turno, se apoiou o PT. Apoiei o Márcio. E aí? Mas assim, na verdade, aquele apoio ali, assim, porque foi um apoio que, primeiro, nós tivemos um posicionamento do partido, não sei se você se lembra, né? Mas o partido, em nível estadual, fechou questão em São Paulo e nos municípios onde tinha segundo turno. E aí nós apoiamos, mas acabamos não entrando na campanha, né? Foi uma coisa meio maluca, né? Jonas e Márcio Postman. Jonas e Márcio Postman, segundo turno, a primeira eleição, então, do ex-prefeito Jonas Donizete. Mas apesar do apoio no segundo turno, tem uma aproximação grande com o governo Jonas Donizete. Teve. Ali, o Flávio, depois que passou a eleição, o Jonas me chamou para uma conversa. Ele fez... Antes disso, né, só retrocedendo um pouco, na eleição de 2012, o Jonas esteve na casa do meu pai. Ele e o meu pai acabou participando. Ele fazendo o convite para que eu fosse vice dele, né?
num primeiro momento. Aí, depois, ele voltou coisa de 15 dias depois, mas eu já tinha dito que nós tínhamos um compromisso com o Pedro Serafim, mas ele voltou uns 15 dias depois dizendo que já tinha fechado com o Alckmin a vice para o PSDB. E que aí poderia ser ou o Arthur ou o Henrique. Não, perdão. O Arthur ou o Paulão. Paulão da Unicamp, né? Paulão da Unicamp. Aí dentro, numa votação interna, decidiram pelo Paulão. E aí depois o Paulão teve o problema das contas dele, aí acabou entrando o Henrique. Aí, quando ele ganhou a eleição, ele me fez um convite, um outro convite. Ele me convidou para ser secretário de desenvolvimento social, de assistência social na cidade, por conta da minha história, por conta do meu projeto social. Aí eu falei, Jonas, eu tinha sido o segundo vereador mais votado. Falei, Jonas, eu acho que se eu for, né, secretário, eu acho que vai ficar ruim para mim, porque eu tive a votação, né, alta e a população espera que eu mantenha o meu mandato. E eu acho que fica ruim para você também. Eu fui líder da oposição, Beleza. Aí, no dia não sei se um dia antes ou um dia depois, eu estava disputando a presidência da Câmara. A presidência da Câmara como presidente e concorrendo com o Campos Filho. Aí fizeram um acordo lá, né, dos candidatos, dos vereadores. Lógico que aí entrou a articulação do Vandão naquele momento. E aí elegeu não, já, né, ele conseguiu juntar maioria para apoiar o Campos. E aí eu me lembro, aí eu acabei retirando a candidatura em respeito aos vereadores que estavam comigo, para que aí nós fizemos uma chapa, né, o Campos foi o presidente e aí todos os outros foram, os que estavam comigo, inclusive, montou a chapa, foi o restante da mesa. Aí o Jonas me chamou, não lembro se foi já no dia 1º ou um dia antes, alguma coisa assim. Ele falou assim, Rafa, cara, você só disse não para mim até hoje. Você disse não para ser vice, você disse não para me apoiar, você disse não para a Secretaria de Assistência Social, mas eu queria fazer mais um convite para você, que você seja o nosso líder de governo. E aí foi onde eu aceitei. Porque a cidade estava tão traumatizada com a história do Hélio, que eu topei, né? Topei esse desafio. E aí se desenrolou todo o trabalho, né? Eu acho que ajudei em tudo aquilo que eu podia, Flávio, né? E falo para ele, porque eu também sou grato a esse momento, né? Porque eu fui líder da oposição e depois ser líder de governo, né? É uma transição muito difícil. E isso para mim foi um grande aprendizado também. E aí foi desenrolando as coisas, e aí foi acontecendo as coisas no governo, e aí foi quando, em 2019, nós tivemos o rompimento. Isso tudo, você líder de governo, presidente da Câmara 2 vezes, numa sequência. Uma filiação ao PSB. Eleito deputado estadual. Com o apoio do prefeito, né, Jonas Donizete. Quando foi o rompimento efetivo com o Jonas Donizete? Quando falou, não... O rompimento... Quando foi e o porquê? O rompimento foi exatamente quando aconteceu o escândalo Ouro Verde. Não foi exatamente... Não houve o rompimento ali, mas houve o distanciamento, né? Quando teve um primeiro escândalo do Ouro Verde, foi o primeiro, né, que não envolveu, foi mais ou menos parecido com a do Hélio, né? Primeiro pegou os empresários, e aí depois, na segunda etapa, pegou o ex-secretário, o Silvinho, e foi ali, eu falei assim, poxa, né, não é... E antes disso, no caso Ouro Verde, antes, quando teve a concorrência, eu levei
Dom Ayrton ainda, que era o presidente, o bispo, e levei também o superintendente da PUC. Falei hoje isso aqui tive na Rádio Bandeirantes, falei isso. Né? Levei porque a OS Vitale, que estava sendo, né, que estava ganhando, porque era uma concorrência lá meio que pública, e ela estava ganhando as etapas, ela não tinha um bom histórico, além de não ter a experiência, né? E aí, quando eu levei, eu falei assim, ô Jonas, por que não a PUC, né? Que a PUC já faz um trabalho, ela é auditada, ela tem a mantenedora, né? Ela é auditada, é isenta, a própria Igreja Católica mantém parte da PUC. Ele naquele momento não quis. Aí eu falei para ele, então Unicamp, traz a Unicamp junto, mas enfim, aí ele decidiu pela OS Vitale. Então ali foi o nosso distanciamento, né? Eu era presidente da Câmara ainda. A eleição, quando aconteceu todo o escândalo, acho que a eleição já tinha passado, se eu não me engano. E ali eu falei, poxa, não é possível. Acho que de outubro a novembro, entre a primeira e a segunda fase. É isso. E aí eu falei, poxa, não é possível isso. Né? Como é que... enfim, aí, cara, aí começou a haver o distanciamento. Aí eu deixei a Câmara Municipal no meio da comissão processante, né, para assumir o mandato de deputado estadual. Assumi o mandato de deputado estadual, e aí foi cada vez mais desgastante essa relação minha e dele. E aí foi quando, né, no final de 2019, houve um rompimento, né, final mesmo, e isso acabou se tornando público. Mas antes disso a imprensa já estava, né, sentindo isso, já corria, né, que existia aí um distanciamento. E aí eu acabei concorrendo à eleição, né, solitário, no sentido de que não tinha a liderança, assim, né? Ele lançou a candidatura do Dário. E aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, você se arrepende? Não me arrependo em nenhum momento, porque cumprir o papel que o Dário cumpre hoje, com todo respeito ao Dário, fui colega dele, né? Tenho uma relação, respeito o Jonas também, né? Mas eu não serviria para isso, né? Eu sou nascido na cidade, meu perfil é totalmente outro. Você ter uma gestão, você ser prefeito, mas não ter a caneta na mão, né? Porque hoje quem manda é Vandão e Jonas Donizete. Todos os comissionados, grande parte deles são filiados no PSB, né? Cumprem um papel político, tanto é que o posicionamento político no segundo turno da eleição de presidente, todos eles foram para a campanha do PT, do Lula, do Haddad, enfim, mas eu não serviria para isso. Hoje na Band o Heitor me perguntou assim, Rafa, você nega o seu passado? Eu falei, não, eu não nego o meu passado. E não me arrependo naquele momento de ter sido líder de governo do Jonas. Até porque eu acreditava num governo para a cidade. Só que aí houve, né, todos esses problemas, né? Uma obra do BRT que não foi entregue até hoje, quase R$1 bilhão. E tudo isso me deixa triste, porque hoje eles estão há 11 anos no governo e a gente continua vendo os mesmos problemas de 2012 para cá, a cidade continua enfrentando os mesmos problemas. Mais do que se arrepender, já disse que não se arrepende dos pontos, mas as coisas aconteceram. Mas existe algum momento que você fala, ali eu deveria ter feito outra coisa? Em algum momento dessa sequência entre líder de governo, presidente da Câmara, se tornar deputado e o nome de Rafa Zimbaldi, quando se torna deputado estadual pelo PSB, era garantido para a gente da imprensa que você seria o candidato à sucessão de Jonas Donizete. Eu acho que aí, eu acho que talvez esse posicionamento
da minha migração do PP para o PSB naquele momento, passou um ar de que eu seria, né, que ele agora teria, faz parte do time. que teria domínio, que é nosso. Teria domínio sobre mim, né? E isso, aliás, nas entrevistas ele gosta muito, né? O Jonas, né? Eu respeito ele, mas o Jonas às vezes fala, eu dei o meu número para ele. Bom, que número que ele deu para mim? No primeiro que o número não é dele, o número é do partido, né? Dei o meu número para ele, 40000, porque ele usou, acho que uma ou duas vezes esse número. Aí ele fala, porque eu elegi, eu fiz ele isso, eu fiz ele aquilo, mas a minha história política, primeiro que não nasceu com ele, né? A minha história política tem raiz, né? Minha história política, eu passei por todos esses cenários sem a participação nenhuma do Jonas no meu mandato, né? No primeiro mandato, no segundo mandato, na cassação, né? No terceiro mandato, aí lógico, líder de governo, presidente da Câmara, aí eu tive até um posicionamento meu também político, né? Em um cenário onde eu cresci politicamente, né? Só que isso para ele não existe, né? Para ele o que existe é o seguinte: aliás, em 2022, o grupo todo do ex-prefeito Jonas dizia o seguinte: agora o Rafa perde a eleição. Agora o Rafa perde a eleição. Porque agora não tem o apoio do Jonas. Imagina que o Rafa ganha a eleição. E aí, né, nisso tudo, o que eles fizeram, o que eles trabalharam, né? Jonas, Dário, Vandão, lançaram um monte de candidatos a deputado estadual, seguraram o máximo que eles podiam de candidatos a deputado federal para eleger o Jonas. E nós tivemos praticamente a mesma votação na cidade. Eu fui o deputado estadual mais votado. Ele foi o quarto mais votado deputado federal. Então, mas enfim, eu acho que eu sou muito tranquilo quanto a isso. Toda vez que eu encontro o Jonas, cumprimento. Toda vez que eu encontro o Dário, nós tivemos agora Agora, existe um posicionamento meu. Não concordo com 11 anos do mesmo governo, da forma como eles estão fazendo. Sou oposição. Mas isso não significa que eu sou inimigo, né? Eu sou oposição a esse governo. Eu não concordo com esse governo. Então tenho um posicionamento político diferente do ex-prefeito Jonas, do vice-prefeito Vandão e do atual prefeito Dário. Eu não concordo com a forma que eles estão atuando na cidade. Em 2020, com a candidatura a prefeito, e a gente via naquele momento de pandemia, o deputado saiu do PSB, foi para o Cidadania, lançou, a gente já sabia que o deputado Rafa Zimbaldi ia ser candidato, e o prefeito não tinha candidato. Se discutia muito quem seria o nome, se seria o Vandão, até um determinado momento. Tentou o Vandão, tentou o Vandão. E surge Dário. De Dário Vesco. Secretário de Esportes dele. Com toda a bagagem, com todo o recall, né, que se fala na eleição, o que deu errado ali? E pergunto também a parte, trazer o PSDB naquele momento foi problemático, do jeito que foi, porque o PSDB naquele instante era governo. Eu acho que pesou. Pesou, logicamente, né? O PSDB, nós tivemos uma conversa, eu acho que pesou. Pesou por todo o problema que a gente estava passando, né? Por conta do ex-governador, fechamento, né? Isso, lógico que pesou, mas eu acho que isso não é fato decisivo, né? O que eu acho, o que eu levo como fato decisivo para
para a eleição, né, que nós perdemos aí por muito pouco, mas eu acho que o poderio da máquina, usaram a máquina, literalmente usaram a máquina, usaram e estão usando, aliás, estão usando até mais agora, né? Você pega partidos, por exemplo, que eu sempre tive relação próxima, né? PL acaba de assumir uma secretaria no governo, tirando a secretaria que supostamente era de um membro do Cidadania. Porque agora o Rafa está no Cidadania, vamos tirar o André von Zuben e vamos colocar o PL. Levou o PL. Levou o PP, que é né, eu sempre tive relação com o PP. E aí negociaram secretaria de planejamento. Ou seja, eles estão usando a máquina. Mas eu acho que também isso faz parte do tipo de gestão que eles fazem, isso faz parte para eles, né? Então, para mim, não me assusta, né? Ex-coordenador de campanha minha, né? Tá lá hoje no grupo político deles. Assessor meu que saiu foi pro grupo político deles. Eu entendo, porque o jogo deles é dessa forma, né? Eu, se estivesse no lugar, eu acho que eu agiria, né, com menos fome, né? Eu acho que não é o ideal isso, mas eles estão tocando dessa forma, estão literalmente usando toda a estrutura da máquina, menosprezando a nossa capacidade política. Mas para mim também, Flávio, isso não faz com que eu esteja fraco, desmotivado, muito pelo contrário, isso me dá mais motivação, né? E não é à toa que a última pesquisa apontada aí, eu estou a 1 ponto atrás, 1,5 ponto atrás do atual prefeito, ele com toda essa estrutura. Isso causa medo neles, porque eu tenho uma diferença. Primeiro, eu sempre agi com transparência, né? Segundo, eu trabalho pra caramba. Pode ter gente que trabalha tanto quanto a mim, mas não mais do que eu, não. Porque assim, eu sou... eu fui num podcast segunda-feira em Hortolândia. Aquele dia, eu rodei 700 quilômetros. Então, assim, eu me entrego, né, ao mandato e procuro fazer o máximo que eu posso pela nossa cidade, pela nossa região e por todo o estado. Então, assim, eu me entrego totalmente ao mandato. Com toda essa motivação, eu vou te fazer uma pergunta, mas que desde que eu acompanho política, desde que eu fui lá com o prefeito Hélio de Oliveira Santos, com o prefeito Demetrio, prefeito Pedro Serafim, prefeito Jonas, toda vez que pergunta, vai ser candidato? Candidatura, eleição em ano par. Não falo de candidatura em ano ímpar. Então eu falo para você, eu sou candidato, né? Existe já um posicionamento do partido, nós estamos reestruturando o partido, nós vamos fortalecer o partido aqui na cidade, em toda a região, né? Eu tive o convite, né? Logicamente que isso não depende só do Rafa, não basta a vontade do Rafa, mas isso também passa pela estadual, passa pela nacional. Então, nós estamos estruturando o partido para uma candidatura a prefeito e também uma boa bancada de vereadores. E a parceria com o PSDB continua, até porque tem a federação, né? Nós temos a federação, né? Mas lógico que num outro momento do PSDB, numa nova reestruturação, Eduardo Leite assumiu a presidência nacional do partido, o Paulo Serra assumindo a estadual do partido aqui, que é o prefeito de Santo André, um prefeito super bem avaliado, mais de 80% de avaliação positiva, de aprovação, tendo aí como colega a esposa dele, a Ana Carolina Serra, que é uma grande deputada hoje. Então, assim, existe hoje a nossa estrutura política hoje tem uma candidatura formatada, né? E vamos trabalhar para fazer uma boa bancada de vereadores. Candidato, então, a prefeito em 2024.
como você disse, não depende só de você, mas a tua vontade é essa de disputar essa eleição e vai disputar. Eu acho que está muito construído isso, né, Flávio? Acho que está muito construído e consolidado isso. Tanto é que a saída do ex-presidente do partido e ex-secretário do partido não foi à toa, né? Nós tivemos, isso foi decidido já na estadual do partido e na nacional do partido. Então, Cidadania terá a candidatura própria aqui. E uma candidatura de oposição contra um governo que está aí há 11 anos. E você falou em fortalecer o partido e fortalecer o próprio PSDB, que ruiu, né, nos últimos tempos. Agora, como fortalecer isso? Porque você citou aí que tem assessores, colegas tão próximos do deputado que estão no grupo político de Dário Saad. O senhor mesmo citou, chegada de PP, chegada de PL, o governo cresce, obviamente, pensando em 2024. E há um crescimento também, que a gente não pode deixar de falar, do PT, que foi muito bem com o Pedro Tourinho lá em 2020, terceiro colocado, e agora já vai fazer uma plenária nesse final de semana, definindo posições para 2024. Pedro Tourinho, nesta semana, ontem, foi saudado pelos vereadores ontem como eterno vereador, grande Tourinho, como é bom recebê-lo de volta. Foto com muitos da base. Sim. Na verdade... Como é que vai ser essa disputa com o PT, que tem também o presidente da República? Flávio, faz parte, né? Eu acho que assim, quando eu falo do grupo político, hoje o PT faz parte desse grupo político, né? O Jonas é vice-líder do Lula, né? O Jonas, que tem o Vandão aqui como vice-prefeito, então tá tudo na mesma panela, né? Eu não tô... Quando eu falo oposição a esse governo, a esse grupo político, eles estão tudo junto, né? Lógico que o PT vai ter uma candidatura em Campinas, e lógico que eu tenho sido menosprezado por eles, no sentido, o Rafa nem vai para o segundo turno, o Rafa não vai ser prefeito, né? Por quê? Porque o que mais ameaça e o maior medo deles é exatamente o crescimento do Rafa. E não é à toa que eles estão buscando tudo e todos que eles podem para tirar, né, de apoio da nossa candidatura. Não é à toa que o cara tira assessor meu, não é à toa que o cara busca partido que estavam comigo, não é à toa, né? Então, existe, ao mesmo tempo que faz o discurso, um discurso de diminuição da nossa candidatura, mas, do outro lado, age contra a nossa candidatura, né? Então, lógico que a preocupação e o sonho deles é que os dois estejam no segundo turno. E lógico que o nosso posicionamento é contra esse grupo que está aí há 11 anos e que hoje o atual vice-prefeito, você pega nas redes sociais dele, é só PT. É só PT. Ele é mais PT do que PSB. Né? O histórico do Vandão, o histórico de luta do Vandão, de histórico político do Vandão, é um histórico ligado ao PT, a Jacobitar, né? a Lula, enfim. Então, é um cara que subiu no palanque do Lula, que tem uma boa relação com todos os membros, de A a Z, né, do PT. Então, é um cara que está aí o vice-líder na Câmara dos Deputados, é o padrinho político do Dário. Então, para eles, uma disputa entre eles é o melhor mundo para eles. Porque, de um jeito ou de outro, eles ganham a eleição. Ele só não ganha com o Rafa Zimbaldi. E agora eu quero saber do posicionamento. Porque a palavra do momento no mundo político é narrativa. Uhum. E eu quero saber então agora qual que é o posicionamento do deputado e candidato então a prefeito Rafa Zimbaldi. Porque eu tenho acompanhado muito os seus discursos e esse trabalho dentro da Assembleia Legislativa. E tenho percebido, de um tempo para cá, um posicionamento mais conservador, mas não só conservador. Conservador, claro, eu acho que sempre foi um posicionamento do vereador, do líder de governo. Mas eu estou vendo um posicionamento mais bem à direita, algo até com alguns posicionamentos parecidos com os ideais bolsonaristas.
Eu vou citar aqui um ponto, tá? Um questionamento que o senhor fez sobre o uso das câmeras de policiais militares. Essa é uma... Não que o senhor não possa defender, mas essa é uma narrativa muito utilizada pelos deputados mais dessa ala bolsonarista. Mas se você pegar todos os meus discursos, o Flávio, assim, primeiro que eu não faço discurso de ódio, né? Eu tenho sim os meus posicionamentos, né, mais voltado à direita. Né? Você falou essa questão das câmeras, que nós estamos chamando o secretário lá para fazer a discussão, mas, por exemplo, tem algumas coisas que para mim é inegociável. A liberação das drogas, né? O aborto, são coisas que para mim são inegociáveis. Né? Eu venho de uma religião, eu cresci, né, dentro da Igreja Católica, membro da Renovação Carismática, então são coisas que eu não abro mão. E lógico que isso se tornou, meu pai foi um dos maiores defensores contra o aborto, né? Ele chegou a ser agredido pela ex-deputada federal Marta Suplicy dentro do plenário, porque meu pai levou um abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas contra o aborto. Então, assim, são posicionamentos que não é por conta do Bolsonaro, mas é meu. O meu posicionamento hoje, eu defino hoje ele não como direita extrema, mas sim um centro, né, indo um pouco mais para o conservadorismo, mas por uma posição ideológica e por algo que eu acredito e não por conta de Bolsonaro. Né? Naquele momento, no segundo turno, apoiei sim a candidatura do Bolsonaro, mas apoiei porque nós tínhamos duas opções, o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Então, o Lula eu não ia apoiar. Apoiamos o Bolsonaro. Agora, se tivesse uma outra candidatura consolidada, logicamente que seria essa outra candidatura. Acreditamos num primeiro momento, né, e no primeiro turno, nós apoiamos a Simone Tebet. Ela foi para a campanha do Lula, né, mas nem só porque ela foi, eu ficaria, né, ao lado de Lula. Eu fui naquilo que eu acreditava naquele momento e fiz campanha, né, declarei apoio, mas não me tenha como uma linha bolsonarista. Não sou bolsonarista. Né? Muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de ideologia não funciona, ainda mais aqui no Brasil. Né? Eu acho que o que a gente precisa? A gente precisa construir uma candidatura do diálogo. Né? Para mim, eu não tenho nenhum problema em se tiver que sentar hoje com Lula, se tiver que sentar hoje com o PT, se tiver que sentar hoje com o Vandão, com o Jonas Donizete, com o Dário, eu sento, né? Desde que a conversa seja algo que seja importante para a cidade e que seja em benefício da cidade, mas eu não espere uma candidatura minha a prefeito com um discurso, porque o presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, ou não vou. A minha defesa vai ser sempre em favor da cidade, em aquilo que eu acredito para a cidade. Avaliação nesse momento atual da política estadual e nacional. Né? A volta do PT ao governo federal, com o governo Lula 3, e aqui no estado de São Paulo, eu acho que essa avaliação, vamos começar mais pelo estado de São Paulo, porque você está vivendo a Assembleia Legislativa, né? Com Tarcísio de Freitas, um ex-ministro de Bolsonaro, que vence a eleição aqui no estado de São Paulo, depois de 28 anos do PSDB, que segue com o senhor. Como é que está essa mudança? Que era deputado e segue lá na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor está vendo o Tarcísio de Freitas? Olha, o Flávio, eu acho que o Tarcísio, ele está... Obrigado. Eu acho que o Tarcísio, ele está numa linha muito positiva, né? Muito numa linha bem propositiva. Eu de verdade, eu tenho me surpreendido positivamente com as ações dele. Eu imaginei que ele tinha uma pegada menos política, ele ia ficar mais na parte técnica, mas a gente está vendo diferente disso. Ele é um cara que tem tido uma pegada política importante, tem tido sensibilidade, visto que aquela ação em São Sebastião no início do ano mostrou a sensibilidade,
né, do ser humano, Tarcísio, do político, né, e lógico que técnico também. Então, assim, o secretariado que ele montou é um secretariado técnico. E político, porque tem relações institucionais de governo chamado Gilberto Kassab, que tem uma grande força, que até surpreende, né, desde o início da campanha, essa ligação com o PSD e Kassab sendo secretário. Não surpreende pelo pragmatismo, mas pelo histórico bolsonarista, né? Na verdade, o Kassab é um grande articulador político, né? Assim como ele, nós temos aí o Valdemar Costa Neto. São grandes, são figuras, são articuladores, né? E que nós precisamos respeitar. Mas o Tarcísio, eu acho que ele é um cara diferente. Lógico que ele tem trazido toda essa experiência do Kassab. O Kassab é um cara que foi ministro, teve ligado aí né, tanto com Lula, Dilma, passando pelo Bolsonaro também, mas é um cara de muita experiência. Mas o papel dele ali, o papel da Secretaria de Governo, né, seria um papel político, mais do que técnico. Mas se você pega, por exemplo, uma Natália, que hoje é a supersecretária, né, é tida como a supersecretária, que juntou várias secretarias em uma. Ela é uma técnica muito boa e que colocou técnicos em todas as diretorias que são ligadas, transporte, meio ambiente, enfim. E lógico que aí tem o lado político também, né? Aí você precisa também, às vezes, só o lado técnico é ruim, né? Mas, então assim, eu tô vendo com muita positividade e acreditando muito no governo Tarcísio. Ele surpreendeu mais uma vez, agora segunda-feira, a partir do momento que ele lançou o SUS Paulista, não sei se você chegou a ver, o SUS Paulista é um complemento de até 400% nos procedimentos que o SUS paga. Né, para você ter uma ideia, o SUS hoje paga por uma consulta em torno de 5 a 10 reais, então nós vamos ter aí 40 reais numa consulta complementada pelo governo de estado. Então, assim, são coisas que eu acho que são positivas. Agora, a avaliação do governo federal com a volta do presidente Lula à presidência. Como é que você está acompanhando esse período? Estamos chegando aqui em setembro e já vamos ter uma reforma ministerial. O perfil do Lula ele é mais pragmático, né? E muito mais político. Diferente e aí eu não estou falando mal, não. Eu acho que a gente tem dois administradores muito, muito diferentes. Mas ele é muito prático. Se você sentar hoje com o Tarcísio para querer negociar uma secretaria com ele levanta da mesa e vai embora. Ele não tem esse pragmatismo, falando, o partido só apoia se tiver uma secretaria. Ele não tem esse perfil. Né? Ele não faz esse tipo de composição. Lógico, se o partido, né, assim como tem, por exemplo, secretários ligados a outros partidos políticos, mas não foram numa questão política de imposição. Agora, o que a gente vê no governo Lula é uma questão de imposição, né, onde o presidente da Câmara impõe, né, uma reforma ministerial. Né? Então aí vai a União Brasil, indica um ministro, agora esse ministro aqui não está servindo para a gente, vamos trocar. Aí deu, para não ficar ruim, deu 3 hospitais lá para o marido da ex-ministra lá em Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro, 3 hospitais, diretoria de 3 hospitais, para nomear um outro secretário. Aí o PP, o próprio republicano, só indicar um ministério pelo que... Então, assim, eu vejo o Lula mais pragmático e mais negociador. Tanta negociação, porque o que se fala em Brasília é a saída do próprio vice Geraldo Alckmin, do Ministério do Desenvolvimento,
para alocar Márcio França, que deve sai então de portos e aeroportos, para dar esse ministério nessa composição com o presidente Arthur Lira. Então, assim, eu não vejo isso com bons olhos, né? É o que acontece muito aqui em Campinas, né? Então, pouco importa quem é a pessoa. O que importa é ter o partido junto, né? Mas, assim, infelizmente, isso também faz parte da democracia. Sim. Né? E isso tem um lado ruim, porque você fatia, você cuida do país como se fosse pizza, igual está acontecendo aqui em Campinas. Campinas é uma verdadeira pizza. Cada secretaria é uma mini prefeitura. O secretário A que não fala com o secretário B. Entendeu? Porque eu não gosto. Porque é de outro partido. Porque lá atrás ele me xingou. Porque lá atrás... Entendeu? Então é um negócio que dessa forma não dá certo. Não, e agora, uma opinião minha, mostra uma força no meio político porque traz mais partidos para dentro do governo. Porém, se você for analisar, não é tão forte assim, porque precisou trazer mais partidos. Estou falando aí do próprio governo federal nessa reforma ministerial, mas pode passar para pode falar da prefeitura aqui de Campinas, governo do estado, qualquer que for. Mas mostra que para ter essa força precisou trazer mais partidos, porque não conseguia ter esse apoio, essa governabilidade dentro do legislativo. Então precisou aglutinar mais. E aí, no final, vai contar com essa lealdade se tiver algum problema? Não conta, né? Você sabe, não conta. Não conta. A própria, a cassação do Hélio, né? Vamos voltar para trás, né? A cassação, o impeachment da Dilma, né? Então, é muito tomar lá da cá, entendeu, o Flávio? A gente vê agora a negociação da reforma tributária. Cara, essa reforma é a pior reforma que pode ter para um município. É inadmissível, né? O ex-prefeito Jonas, por exemplo, que fez parte da comissão, o cara que foi prefeito, que sabe a dificuldade do município, defendeu uma reforma administrativa dessa, onde Campinas vai perder 800 milhões de reais. Não é possível. Aí, na véspera da votação, libera 5 ou 7 bi, não me lembro direito, me libera um monte de emenda com o deputado. E aí, né, na Jovem Pan, dei uma entrevista na Jovem Pan, você contra a emenda? Não sou contra a emenda. Eu sou contra a compra de voto. Eu acho que a emenda ela é importante e é mais uma, né, mais uma das prerrogativas do deputado. Agora, você ter emenda em troca de voto e aí aprovar aquela reforma tributária onde os nossos municípios vão perder e os municípios estão sofrendo, os municípios de menor porte, o Flávio, perdeu ICMS, está perdendo o FPM, 30% de FPM do Fundo de Participação dos Municípios. Os prefeitos estão gritando. Tanto é que no Nordeste, os prefeitos do Nordeste estão ameaçando fazer greve de prefeito. Onde já se viu greve de prefeito porque não tem. Aí me aprova uma porcaria de uma reforma administrativa dessa. Mas me chama a atenção que os deputados todos foram prefeitos ou querem ser prefeitos em algum determinado momento, querem voltar a ser. Mesmo assim aprovaram. É isso. Ótimo. Mas votaram não por convicção, né? Não por convicção, porque acreditam numa reforma tributária. E eu não estou aqui falando que não precisa de reforma tributária. Eu sou totalmente a favor de uma reforma tributária, mas não essa. Não essa. Nós precisamos de uma reforma tributária mais simples, uma reforma que valoriza os nossos municípios, que respeita o pacto federativo, onde o município, eu sempre falo isso, né? O povo sofre no município, não é no estado, não é no país. O povo não bate lá na porta do governador, não bate na porta do presidente da República. É do postinho de saúde que ele precisa. Então, nós precisamos fortalecer os nossos municípios. E como é que pode ter um ex-prefeito que defende que a sua cidade perca 800 milhões de reais em troca de emendas? Deputado estadual Rafa Zimbaldi, nossa conversa aqui rendeu bastante. Uma conversa muito legal. Obrigado. Muito bacana
de conseguir acompanhar tudo isso e saber histórias aí dentro de histórias e relembrar, né, muitas dessas histórias que a gente teve junto, principalmente naquele período, né, maluco da comissão processante. Deputado, eu queria muito agradecer essa honra de estar entrevistando, de ter aceitado esse convite aqui no FPXcast. Estamos no 7º episódio, a gente está ainda no início e é muito legal ter esse convite aceito por todos que já estiveram aqui, e o deputado está aqui com a gente ao vivo, e dá muito orgulho da gente poder trazer, e o pessoal está apostando também nesse novo formato, nesse... Conversa que vai, a gente tá quase 2 horas aqui falando sobre política, sobre a vida. Porque você falou que seria mais ou menos 1 hora, hein? Mais ou menos, eu minto bastante, né? Mas, deputado Rafa Zimbald, obrigado pela entrevista, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente ao vivo no FPXcast. Ô Flávio, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, a disposição sua em nos receber aqui. Dizer que não é à toa, né, que embora seja um novo formato teu, mas o sucesso que está sendo o seu podcast não é à toa, isso é fruto de um trabalho, de uma credibilidade tua, né, e que você construiu ao longo da sua carreira, né, sempre de forma isenta. Lógico que você tem, como qualquer outro ser humano, você tem seus pensamentos, mas você sempre foi um cara que respeitou em qualquer lugar que você esteve, e todas as vezes que nós, né, tivemos essa relação de entrevista, essa relação profissional, em todas as vezes você podia até não concordar, mas você sempre respeitou o posicionamento de uma forma muito tranquila, né, de uma forma isenta. Então, não é à toa que você tem todo esse respeito, e tenho certeza que aqui o FPXcast vai ser um grande sucesso aqui, não só na cidade de Campinas, mas o fato de estar na internet, né, para o mundo todo. Pessoal acompanhando, muita gente mandou um recado aqui. A Regina Rossi falou que começou junto com o Rafa nos Jovens do Futuro. Olha que legal. Muito lindo, fazíamos eventos, as crianças amavam, e aonde a gente vê, a gente pergunta de outros projetos. Tá? Que legal a Regina mandando esse recado aqui. Nunca esqueceremos do projeto. Saudades, porque minha mãe sempre ajudou também. Tá aqui a Regina num relato muito bacana, viu? Obrigado, Regina. O Walter Paradela mandou também, falou que em Abraço, 2004... Olha o que ele falou. Dei um pau no Rafa, que fazia campanha sobre incentivo ao skatismo, e errei feio quando disse que ele não se elegeria, quebrei a cara. Mas assim, é porque existia, né, o preconceito, né, e hoje você pega o skate, é o 2º esporte mais praticado no país. Né? Então a gente só perde campeã olímpica. A gente só perde pro futebol. É. Então, mas é natural, né? Respeitando a idade do seu pai, mas meu pai pensava a mesma coisa. Eu queria ver, né? Walter Paradela em cima do skate. Não é? Não. Mesmo nessa época que esquece. Você quer saber de uma coisa? Se o neto pedir, o filho não. Se o neto pedir, sobe em cima do skate e vai. Coisa. Pro neto? Pros netos dele, qualquer coisa tá valendo, meu amigo. Ih, rapaz. Agradeço aqui ao Basílio, que mandou um recado também, a Domes Vieira Lopes. Valéria Rain também, mandando boa noite aqui pra gente. Beijo, Valéria. Vanderlei de Jesus Brigoni. O Vandeco hoje está acompanhando mais uma vez, mas hoje ele não está vendo. Fez uma cirurgia no olho, só está ouvindo. Então, ou seja, ele está mais ou menos quando eu estava na rádio. Então, não mudou muito para ele. Valeu, Vandeco. Valeu, Denise, Carla Brigoni mandando recado. Tanta gente aqui. O Danilo Palma mandou um forte abraço. Grande parceiro. Grande Danilo. Mail me mandando recado. Beto Antunes perguntou se será candidato. Será. Beto já respondeu aqui. Candidato Rafa Zimbald à Prefeitura de Campinas em 2024. Queria agradecer mais uma vez, viu, Rafa? Obrigado por participar aqui do FPXcast. Agradecer aos parceiros. Grande parceiro. Márcio Scheib. É um grande incentivador, grande amigo. Tenho certeza disso. Grande incentivador. Não só do FPX. Não só do FPX. Mas do Rafa Zimbald também. E esse cara aqui me ajudou nesse período aqui. De maneira, não só porque tá com a Unitac, não só porque tá, me abriu portas também em outros lados ali. Legal. Eu sou gratidão enorme por esse pentelho aqui, desse palmeirense, louco de tudo, mas uma figuraça, né?
Quem conhece sabe que isso aqui Gente boa. é uma figura, gente boa, e mora realmente no coração, viu, Chad? Obrigado. Obrigado mesmo. Família linda, né? Demais. Família linda. A gente até fica perguntando, como é que consegue? isso. Amiga para essas coisas. Então, agradecendo a Unitar Faculdade, lembrando, @Unitar Faculdade, participar aí das redes sociais, agradecendo a Demais Seguros também nesse acompanhamento. Obrigado, viu, Edmilson? Edmilson que também mora no coração, @Demais Seguros, os apoiadores Leandro Garcês, advogado, tem gente de olho nele, a Banca do Rock. Ó, se o Leandro, com todo respeito a ele, mas se ele me permitir, já falei isso a ele, viu? Uma grande liderança, né, na questão social aí, e eu acho, né, opinião do Rafa, como amigo, deveria ser candidato a vereador nosso. Olha lá, Leandro Garcês, hein? O desafio tá colocado aqui, viu, Leandro? Agora você faz esse corte aí, manda pra... vou fazer isso, não tem a menor dúvida. Mas Leandro Garcês, obrigado, agradeço também. Aí a Banca do Rock, Renato sempre acompanhando. Renatão é uma figuraça também, é outro, viu? Boa. E hoje ele mandou essa aqui, do Iron Maiden, cara. Isso aqui é só... Todo mundo achava que ia ser Sepultura, né? O pessoal tava já de olho, né, Duca? Agradeço também ao Clube Cultura, lugar de refúgio espetacular, o pessoal da diretoria. E assim a gente vai terminando. Terminando aqui o FPX Cast número 7. Agradecendo a todos que acompanharam mais uma vez aqui nessa audiência. E vou me despedindo. Me despeço aqui do deputado estadual Rafa Zimbaldi. Lembrando que Thiago Duca, na supervisão técnica aqui do Duca Estúdio, esse estúdio espetacular, são 3 ao todo, parabéns ao Duca, a realização da FPX Comunica e a apresentação de Flávio Paradella, sou eu, Juízo. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitarfaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros, o seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar